Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. 4h06. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Segundou, hein? Segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Cá estamos. Semana mais curta para algumas pessoas, afinal tem feriado por aí, mas o Arena estará com equipe completa até sexta-feira, porque aqui a arte de informar nos mantém conectados. Não é o que eu ouvi nos ouvintes do nosso grande Arena CBN. Tem gente que já na segunda deu vazar, hein? Não vou nem falar quem foi. Hein? Tudo bem, Lupe? Boa tarde. Tudo bem, Almeida? Tá grande, hein? Pra todo mundo que acompanha o Arena CBN, final de semana foram fire, hein? Foi muito bom. Que coisa gostosa. Aliás, parabéns pelo trabalho, viu? Amém. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Tudo tranquilo, Léo Almeida. Boa tarde a você. Não encara não, Carlão? Não, vai, dá. Essa apresentação do Antônio foi... É brincadeira. É brincadeira, né? É brincadeira, bicho. Vamos lá. Ainda veio justificar que era... Foi triunfal, né? Ainda veio justificar que era o filtro no Instagram. Falei, não tem filtro. Usaram a lente da câmera. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, onde estiver toda a nossa audiência, tudo jóia. Apesar dessa tarde fria, mas... Não tá muito... Eu lembro daquela música... Qual música? Você me ligou naquela tarde vazia. Ira. Sou muito fã. Mas o que não tá vazio é o sarcófago, cheio de emoções, cheio de saudades maravilhosas de Ponte Preta e Guarani dos bons tempos, aqui no Arena CBN. Acabou, né? Tá faltando alguém? Acho que não, né? Pô, meteu um óculos lá pra dizer que é intelectual. Aliás, ontem deu um belo vazar, hein? Todo mundo esperando algum souvenir, algum comes e bebes. Né? Antes do apito final, ele já tava lá na porta do Nova Mas Regina. tava muito na cara, né? Tava muito na cara. Já foi melhor, né? Tudo bem, Fábio Chaib? Fala, Eliel. Boa tarde, amigos do Arena, CBN. Ontem eu tive que sair cedo, tava com uma dor de garganta, cara. Legal. E quase nem fui na partida, fui acompanhar meus amigos lá na CBN na partida. Colegas, né? Colegas. Atuação pífia da Ponte Preta, assim como o Guarani também. O Cabelo falou dos bons momentos de Guarani e Ponte Preta. Hoje em dia tá difícil, hein? Só o passado mesmo, viu, Chaib? Porque o presente é trevoso. Verdade. E o futuro? Totalmente Se incerto. continuar nesse nível aí, não é incerto não, hein? Ô, gente, vou falar a verdade pra você. Ponte Preta e Guarani podem dar a mão, porque se juntar os dois times não dá um, hein? E vai tocar Beatles pros dois. Série C. Não é... Ah, tá, entendi. É uma adaptação, livre adaptação. A lá de André Berenguel, né? Mandou pra você. Bom, tem outra coisa que eu ia falar pra vocês, acabei esquecendo. O Brigatti caiu, hein? Caiu. O Brigatti não é mais o treinador da Ponte Preta, ele colocou o cargo à disposição do Eberlin. Não é mais. E a Ponte Preta busca um novo treinador. Alguma sugestão, Cabelo? O Burburinhos dão conta de... Gilson Kleina. Não, é O próprio João Brigatti. Eduardo Batista. Marco Aurélio Moreira. Falar do Felipe Léo Moreira. Condé. Léo Condé. Léo Condé é muito, hein? Guto Ferreira. Mas eu tava comentando com o Carlão. O Lupe veio com essa história de Léo Condé também. Minutos atrás, Não, que eu a não. ponte de Mas quando é 2024... que a Ponte vai aprender? A ponte, ela faz lembrar 20 anos atrás, 19, época de, né? Que saía Estevam, aí assumia interinamente Nenê Santana, saía Vadão, assumia Nenê Santana. O filme, a história se repete, vamos ver no que vai dar, né? Já fiquei sabendo que já procuraram o Brigatti já. Não pode, né? Acho que não pode. Quem que você contrataria, Carlão? Olha, desses nomes que estão sendo citados, aliás, eu acho difícil, aliás, a Ponte acertar com um desses, ou o Léo Condé ou o Guto Ferreira, mas eu gosto do Guto. O Guto deixou um legado aqui quando trabalhou na Ponte, cumpriu boas campanhas. Eu apostaria no Guto, mas eu acho difícil o Guto Ferreira se adaptar ao modus operandi do presidente Marco Embora os Antônio últimos Eberlin. trabalhos não sim, alviçareiros, né? sim. Mas eu Você também... contrataria quem, Lupe? Se eu fosse pra contratar, eu contrataria o Guto. Sabe por quê? Então tá bom. Não, eu não sei por quê. Você falou, sabe por quê? Eu falei, não, Porque assim, eu vou olhar
os dois lados da moeda. O primeiro, o lado do Guto, não tem realizado bons trabalhos há algum tempo. Lado cheio. Ele não está conseguindo colocar em prática sucessos que já teve com a O própria Cabelo Ponte acabou de falar Preta, isso agora. com o próprio Internacional, Tá, Ceará. continua. Ceará. Só que ele não tem conseguido emplacar um trabalho. Ele precisa realmente pensar aquilo que ele tem feito nos últimos anos. Nesse Na- diazapão, não nesse seria melhor o diazapão, Condé? Se ele vê a Ponte Preta, que ele já conhece, sabe como é que funciona, sabe como é que os corretores, meandros do Majestoso. Majestoso. Ah, mas tem o Ebelin, enfim, não importa. Ele Isso é outra sabe como é que questão, funciona, ele sabe. Ele sabe como Ele é que quem? funciona. O Guto. Ah, porque já passou e teve uma passagem boa aqui. Não. Ele chega com a aprovação da torcida. Ele tem um elenco que é um Dá elenco pra interessante, que dá pra tirar alguma coisinha, mesmo E ontem. ele é bom nisso pra Bem extrair abaixo. de... E ele tem aí a linguagem do boleiro, né? Ele sabe lidar com esse pessoal que tá aí na Ponte Preta. Então, assim, eu acho que seria bom pros dois. Mas tem um 58 detalhezinho. anos de idade, hein? Tem um detalhezinho que é É importante. o Gordiola. É o Gordiola. Gordiola. Que é o Faz-me Rir. Eu não sei quanto que o Ele Guto tá em ganha, outro nível, né? Mas será mas que ele seria não um reduz? nível vencedor. O Guto há um bom tempo já não tá tão vencedor E seria assim. bom pra ele voltar uma Ele tem mercado vitrine. em Série A? Hoje, Não, Ele tem mercado em concorrentes a acesso à Série B? hoje Não, mas e se trouxesse, neste caso, o filho dele, de quem? do Guto, Quem que é o filho? o Barroca? Chama o João de é, novo, né? é, Deixa o aí, João Brigatti. seria bom pros dois, né? A Ponte, Barroca, você não, o fala? Guto. E o Guto. é. O Guto pra voltar uma vitrine, pra voltar pro, entre aspas, pro mercado, né? Quem você traria, o meu caro Fábio Scheibe? A Ponte Preta não sondou o Jorginho. O Jorginho fez ótima campanha com a Ponte em 2013, Tá fora, né? né? Vice-campeão Tá da na Tailândia, O ganhando- Jorginho ganhando em euro. Cantinflas? Não, o Jorginho Tetra. Ah, o Jorginho, filho do Eduardo. Tá ganhando em euro, tá ganhando em dólar, sei lá, não volta. Eu acho que Léo Condé e Guto Ferreira estão um patamar acima, assim, na questão financeira da Ponte Preta, que a Ponte Preta pode pagar hoje em dia. Mas tem que ser alguém que conheça bem a Série B, né? Eu Porque vou- a situação da Ponte é difícil. Depois nós vamos listar os nomes que a Ponte Preta pode ter como treinadores. Eu Se tenho uma dúvida aqui e gostaria da opinião dos amigos. Eu acho que hoje é um assunto muito pertinente pro programa também. A questão envolvendo. Como é que chama o menino lá? Do Qual? América? Eu O ia menino falar é o isso agora. Renato Marques. Então vai. Sexta-feira o assunto foi esse, né? Sábado e tudo Domingo mais. também, ó. Porque domingo eu tava na feira ali perto de casa, o pessoal tava comentando isso aí. Era de Acari? Não. Não era, né? Não. Você já foi nessa, né, Cabelo? Não, essa não foi. Mas é boa, viu? Ah, acredito. É, produtos fresquinhos. Ah. Vendendo sempre para melhor atender. Ah, Ó, expandindo, né? gente, eu quero a opinião sincera dos ouvintes. O que vocês fariam no lugar do atacante do América? Vocês fariam o gol? Ou iriam pelo fair play e colocariam a bola para fora? Começo com a bancada. Você, Cabelo. Olha, eu vou ser objetivo. Eu faria o gol, mas eu penso que o América, depois Boa. depois de validar do gol e vide a séria contusão do João Paulo, teria que ou fazer um gol contra, alguma coisa nesse sentido, e empatar o jogo pelo fair play. Mas se eu tivesse na pele, é fração de segundos, e você não sabe se o goleiro estava Não, não. blefando. O que você faria no lance? O depois é. Faria o gol. E depois o América empatava. Carlão, Então eu faria o gol. Lupe. Faria o gol. Eu gosto assim, pessoas que aqui não tem hipocrisia. Vamos falar a verdade. E outra, já aconteceu esse lance 1 milhão de vezes e no fundo foi lá ver e era Miguel. Era Miguel. Mas, claro, com a substituição do João Paulo, você na hora fala, pô, realmente Sim. não era Miguel. Constatou-se a O cara gravidade. rompeu E o tendão de E Aquiles. teve um detalhezinho. Quando ele domina a bola, ela corre um pouquinho. Corre. Eu não faria o gol. Porque Eu não você faria. não conseguiria com esse biotipo, né? Eu não faria o gol. Não, eu tô falando sério. Pare, Léo. que Eu você não, faria eu não o gol, zoei cara. você na hora que você tá falando, Geleia. Mas Deixa eu falar agora. você faria o gol. Calma aí, Calma, ô Cotó. meninos, Calma aí, calma. Cotó. Peraí. Não, você não faria o gol. Eu não faria o gol, tô dando a minha opinião. opinião, é. Tá. Você deu a sua, enfim. Você faria o gol, Fábio Scheibe? Faria o gol. Quero a opinião Na dos hora. ouvintes, se você faria ou não faria o gol naquela hora de pegar a bola. Não faria. Eu não faria, eu tô falando a minha opinião. Vocês deram de vocês, Não, enfim. tudo bem, eu respeito, mas não concordo. Ué, faz parte, ué. Exatamente. Toda a unanimidade é burra. E a gente vive numa democracia, né? Exatamente, apesar de muitos quererem que não, mas é uma É democracia. uma ainda. democracia.
Boa tarde, galera do Arena. Para o Eliel já é quinta-feira. Como assim? Hoje é segunda. A polêmica da semana foi o gol do América. O jogador foi contratado, recebe salário e tem obrigação com o clube que o defende. Mas eu acho que ele não viu. Eu consegui ver na fração de segundo que ele rouba a bola, que foi verdade, porque o João Paulo poderia estourar. Sim. Ele não perde a bola que ele perdeu e caiu. Não, ele poderia tirar a bola. Então, por isso que eu faria o gol. Dá pra ver, na hora que você tá voltando pra recuperar a bola, daria pra você perceber que foi uma lesão, entendeu? Porque ele deixa a bola que ele tinha todo o domínio da bola pra poder cair por conta da lesão. Não deixa de ser polêmico. Dá pra perceber. Eu acho que vale o debate. Agora, é um lance que mostra exatamente o que representa o futebol brasileiro, né? Hoje, infelizmente, é aquela coisa do mundo é dos espertos. Do cambalacho, da lei. O Rodrigo Caio é crucificado até hoje por conta de um momento de fair Porque play. ele pode ter feito o gol. Às vezes ele pode ter pensado que o João Paulo estava simulando. O grafite é lembrado até O hoje. Juninho, ele deu uma entrevista Mas emblemática. o grafite, aí eu fico nervoso. O Juninho, Não fica nervoso, não. o Juninho deu uma entrevista emblemática, só que os jogadores do América não deixaram, né? Parece que não havia um padrão. Em nenhum não momento havia. o América acenou com a possibilidade de deixar o Santos Porque fazer o gol. o Ademir, né? o Juninho, né? Isso. O Ademir, não lembro. Não, o Juninho. Juninho. O Juninho falou, nós erramos. É, Se você erraram. falou, nós erramos, Isso, então. saiu a bola É. no meio campo, vai lá e faz o gol. É. Porque o árbitro, a regra é clara, não ele houve tem falta nem- no lance. Ele não, Não tem teve problema. nenhuma irregularidade, é gol, gente. Pelo amor de Deus. E outra coisa, acontece. essa coisa do fair play, ela tem que ser revista, né? Por quê? Porque o fair play aqui no Brasil, o jogador ele só defende o fair play quando o Quando é com resultado ele. está interessando, Não, né? quando é com ele, quando É. ele é vítima do fair play. É. Então, infelizmente, é o retrato do futebol brasileiro, Ó. o mundo é dos espertos, é a lei de Gerson, Gerson. Né, que cada um quer tirar proveito. As opiniões estão chegando. Um país aqui. clubista como é o nosso, né? Todo mundo só pensa O na Jean camisa tá do dizendo time. que faria o gol e ainda iria pro Alambrado. Jean de Campinas. Vai com calma, tá? Eu entendo porque o Eliel não faria o gol, porque ele é ruim demais. Clésio Palhares. Obrigado, viu, Clésio? Boa tarde, galera. O João Paulo poderia ter chutado a bola de primeira em vez de tentar o drible. Também é uma opinião. Também é algo a ser dito. O que potencializa ainda mais a opinião de quem faria o gol. Porque realmente ele poderia ter tirado de primeira, não precisava ter tentado driblar. É que o João Paulo, ultimamente, quando ele foi tentar de primeira, ele acertou o gramado, o jogador, a bola, Janete. mandou todo mundo, né, para aquele lugar. O Aélio de Sumaré tá dizendo que faria o gol, com certeza. Eu faria o gol, ainda mais no Santos. Cuida da sua vida, rapaz. Aí tem coração envolvido. Eu ficaria pé se o jogador do meu time não fizesse o gol. Mandou aqui, ó. Tem que fazer sim. Tem esse lado também. Tem esse. É porque, assim, com todo respeito ao América, né? Mas o América, a gente até tava conversando com o Arthur, que é de Minas. O América, ele é um time forte, Sim. mas não é popular, né? Não tem aquele, por exemplo, Não é Cruzeiro. da massa. Não é da Aquele massa, apelo né? popular que tem Exatamente. Cruzeiro e Atlético. Ó, o ouvinte Mas, ó, tá dizendo aqui que o Santos não usou fair play contra o Grêmio e agora quer fair play? Bela Mas eu opinião. acho que não- Mas- aí não mas o justifica, futebol- uma Até coisa porque não o passado é justifica passado. O presente é presente. O Odinei Ribeiro, que estava narrando esse jogo do Santos no Sport TV, disse o seguinte: o futebol é o esporte onde o fair play menos acontece. Só acontece quando interessa o E resultado. quer ver um exemplo? Vamos sair do futebol, vamos pro vôlei. Ontem eu tive a curiosidade de saber, eu não tinha essa informação. O green card. Tem o cartão verde. Isso. O cartão verde O no cartão vôlei. verde é bacana. Esse é bacana. Esse projeto é bacana. Por exemplo, assim, foi boa. o cara pediu o desafio. O treinador pediu o desafio. Se ele se acusa, falou: Só ó, que se ele se acusa a antes bola do pegou em árbitro mim. decidir, ele recebe o cartão ele verde. recebe o cartão verde. E isso é critério de desempate. E ganha Lá na 30 frente, mil reais. 30 mil dólares. E 30 mil Dólares. dólares na seleção. Então, o time assim- de maior fair play ganha 30 mil Então, dólares. e a gente tá falando do vôlei. O fair play no vôlei só foi meio que inserido porque agora os causa clubes do são desafio. beneficiados, entendeu? Não, e por conta do desafio. Porque antes, se não tinha desafio e o árbitro deu ponto, Já era. às vezes pegou na mão inteira do cara. O cara não. Eu não vi nada, hein? Não vi nada, É. O ouvinte, eu vou começar o programa, né? Porque a gente tá recebendo muita mensagem de muita gente que faria o gol e ninguém que não faria o gol. Falta honestidade também na hora de participar aqui, ó. Eliel não faria o gol porque o jogo foi na sexta-feira, o dia que ele nunca trabalha. Eu achei que foi pesado. Eu gostei. Perseguição, hein? Será que... O programa começou. Tá no ar aí, gente.
Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro horas e 23 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Eu faria o gol, porém, ao notar que o goleiro tinha machucado, conversava com o time no vestiário para deixar o América fazer um gol. Fernando Passos. Não vou chamar hoje, não. Tá bom. O ouvinte mandou aqui, ó. Felipe Conceição. Pedindo aqui o ouvinte, prefiro o Léo Condé. O que vocês acham? Quero a opinião do João Carlos de Freitas. Mandou aqui o Leandro. Não vai ter. Leandro, hoje o João não vai Carlos ter. está vindo. Tá, calma, só Quando falta que pouco. estreia de novo, você sabe? Falta pouco. Coisa boa. Nós estamos na dependência do Carlão, né? O Carlão ficou de fazer a proposta Você oficial. levou o contrato pra ele? É ele que... Você falou que ia almoçar com ele domingo e levar o contrato? Aliás, eu não ouvi no final de semana. E achei que estaria no Brinco de Ouro para me fazer companhia. Ele fez do estúdio. E olha que é coração, hein? E olha que é coração. Aí eu fui cumprimentá-lo no final, lá na cabine da co-irmã. Eu falei, cadê Papi? Papi está no estúdio. Eu falei, ai, que dá Quentinho. Ó, o ouvinte disse aqui, eu não faria o gol, mas sou santista. Entendeu, né? Vamos ver o que os ouvintes estão mandando de áudio desse lance aí, que foi muito engraçado. Porque é melhor a gente falar desse lance. Engraçado. Você Não, tá foi louco? engraçado. Aliás, a cirurgia Foi trágico. hoje, deve ser É liberada, melhor a São gente Paulo. falar desse lance aí do que falar de Ponte Guarani depois desse fim de semana Nossa. vergonhoso de Ponte Guarani. O Guarani não consegue fazer um chute ao gol, não consegue vencer a defesa adversária. Porque a última vez que você falou isso, deu um problema. Aliás, o pessoal do Guarani, eu tô falando, é maneira metafórica de dizer, tá? Não sejam literais. Não vão levar o pé da letra, viu? Aliás, também, se for para dar o chute do jeito que tá dando, é melhor não chutar. Aí a Ponte Preta pega o adversário que tinha a pior defesa da competição e não consegue fazer um gol. Adversário que havia feito apenas 2 ou 3 gols na competição. Vai lá e pumba. Olha, eu posso ficar bravinho um pouco? Daqui a pouco. Primeiro vamos ouvir o que os Ok, ouvintes estão vamos mandando segurar. aqui. Boa tarde, amigos do Arena. O fair play no futebol só existe quando ele é perto da lateral. Boa opinião. Próximo da lateral, aí o nego joga a bola pra fora, beleza. Mas perto do gol, meu amigo, pode contar nos dedos aquele que deixa de fazer o gol. Verdade, hein? Bela opinião do ouvinte. Bela opinião.
Na boa, o Santos só tá reclamando desse lance porque foi contra ele. Se fosse a favor dele, eles tinham feito o gol do mesmo jeito. No calor da partida ali, o cara vai e bota a bola na rede e já era, meu irmão. Tá numa vontade, hein? Começou a semana daquela bola já era, hein? Calor e vambora e bora! Vai pro outro. Rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas aqui. Ô, e Paulo. eu acho que eu e muita gente faria o gol. Também Poucos acho, são os Paulo. que não fariam. Também acho. Porque o jogador ele tá concentrado a todo momento a ganhar, a fazer o gol. É isso. Então ali numa fração de segundo é muito difícil ele raciocinar a não fazer o gol. Claro, depois que visto que o goleiro realmente se machucou, aí eu acho que o certo era o América fazer um gol contra, deixar o Santos fazer o gol de empate, não sei. Mas ali naquele momento eu não acho que o jogador estava errado em fazer o gol. Obrigado. Mais um. Vamos lá. Vamos soltando os ouvintes. Boa tarde, Arena CBN. Aqui é o Carlos do Nova Aparecida, Campinas. Ô, Carlos. Eu faria o gol, Ah. porque o João Paulo teve a oportunidade de tirar a bola, não tirou. E o menino lá teve fração de segundo, não dava. Ele tinha que fazer o gol. Concordando com o que o Cabelo falou aí, primeiro ouvinte depois se Cabelo na o história. América fizesse um gol contra lá, tudo bem. E menos aquela entrevista lá, né, que o Juninho deu lá, jogando o menino do América pros Leões, né? Aí foi demais, né? É bela opinião também. O Mocotó aí tá brefando. Ele faria os gols também. Abraço. O Cotó é você. Não, o Cotó é você. Mas ele falou quem faria o gol, eu falei que faria eu o gol. Eu não faria o gol. Eu Mas sou então, honesto aí e ele mantenho a minha chamou- opinião. Não, tudo bem, mas ele falou que o Mocotó aí Não, faria o mas gol Mocotó também. aí é você. Não, mas nós dois somos Mocotós. Vamos pro porque nós próximo. estamos completamente fora de forma. Boa tarde, galera do Arena. E o Carlão Tudo bem? também. Faria o gol, lógico. Aí. Os goleiros hoje em dia só fazem cera, só fazem migué, tá toda vendo hora aí? cai no É chão. outra opinião Pelo amor de relevante. Deus. Tem É que fazer o gol, deixa pra chorar depois, né? É, Aí, nossa ó. sociedade. Frank de Valinhos. Ó, o Frank. Abraço. Você conhece o Frank, Lupe? De Valinhos, claro que eu conheço. Ele não mexe com tanque? Não, Não? esse não. Ah, então é outro. O último. Boa tarde, galera. CBN. Manda. Minha opinião sobre o lance do João Paulo, Por favor. eu acho que eu sou o Wilton de Nova Odessa. Wilton. Ali foi o meu xará lá, o juizão. A hora que o João Paulo caiu segurando a perna com o braço erguido, ele tava de frente ali, dava Mas pra aí ele não dava soprar mais o tempo. apito e paralisar o O jogo Wilton no Pereira ar. Sampaio, no Ali não caso. foi negócio de segundo, não. Dava pra ele Não dava. realmente paralisar o jogo, porque ele poderia ter arrumado confusão ali. Até o jogador foi pra cima daquilo, pode gerar confusão. Mas se Não ele deu para nem o jogo pra é comemorar pior. o gol, entendeu? Não é pior? Eu acho que o erro Não tinha foi por que dele. parar. É, não tinha como. O juiz dava preciso tempo. mesmo, soprava o apito. Na hora que o João Paulo caiu, levantou o braço. Não dava, não dava. Se ele para ali, E nem o pode parar. pessoal né? do América vai pra cima dele. É, Outra, não. ele ia parar por quê? Não tinha Não irregularidade. tem por que parar. Não tem por que parar. Fala, Chaves. Você tá tentando falar e tem umas 5 horas. Não, que tem uma notícia que acabou de sair. Ah, não. agora, que é Nós estamos num importante também. assunto aqui, Chaves. É um assunto Momento aqui. importante. Mas é Depois importante. a gente entra em outra notícia. Envolve Ponte Guarani? Não, envolve os times da Série A. o conselho Não, técnico calma, da CBF. ô Chaves. Calma. Só um minutinho. Vamos pro ouvinte que tá mandando um áudio aí. E o Carlão tem que ficar nervoso primeiro. eu quero ficar Galera bravo. da Arena CBM. Você tá falando aqui é o Roberto do Salto. Não, Alberto, de Eu salto? faria o gol sim. Será que se fosse o contrário, ele não fazia também? Eu acho que tem nada a ver isso aí não. É a opinião dos ouvintes, é a opinião da galera. Vai mandando aí o que você faria, 99186-9070. 99186-9070. Você quer ficar nervoso primeiro, ô Carlão? Não, deixa eu. Tem O um Chaib? recado do CBN. Então vai, Chaib. A CBF reuniu hoje os clubes, né, no Conselho Técnico para apurar esses problemas com o Rio Grande do Sul, né, com as rodadas que foram adiadas. E a CBF decidiu usar a data FIFA e vai inverter mandos de jogo para recuperar partidas que estão atrasadas da competição. Não foi a questão do rebaixamento não entrou em pauta. A CBF não vai rebaixar, não vai excluir o rebaixamento esse ano do campeonato, segue o rebaixamento normalmente e o campeonato termina no dia 8 de dezembro também, como anteriormente, ou seja, vai usar a data FIFA para ter jogos, coisa que tinha sido banida antes, né? Pronto, então vamos... Nada muda, né? A expectativa é aquilo que a gente imaginava mesmo, né? CBF usar essas datas aí para recuperar o tempo perdido.
Aliás, depois do repórter CBN, o Corinthians acaba de perder um jogador importantíssimo fora do timão. Hein? Acabou de sair, anunciado há pouco. A gente vai falar já dessa baixa no Corinthians, uma perda considerável para a sequência da temporada, hein? O Antônio Oliveira também não tem um dia de paz, vou falar a verdade. Deve ser mal de português, né? Porque o Abel perde um jogador atrás do outro. Agora o Corinthians começou a liberar também. É isso, hein? Enquanto isso, a galera tá mandando aqui, ó. Com relação ao lance do América, a culpa é dos próprios jogadores que simulam o tempo todo. Faria o gol sem culpa. Lamento muito a contusão do João Paulo. Você vê que mas faria o gol. Edson Magalhães. Como um assunto puxa o outro, né? Puxa. A gente já falando de uma lesão grave, de um fato de que não houve fair play, que já envolve a cera dos jogadores brasileiros. O torcedor brasileiro, ele tá pé da vida. Exatamente. Tá com essa situação. Cansa, cara. Cansa. É insuportável a cera. O cara cai na hora da substituição. É insuportável. Ó, o ouvinte falou, e se fosse no Santos e Fortaleza que o Santos caiu, você acha que os jogadores do Santos não fariam gol? Nossa. Mas é o ouvinte que mandou um áudio aí. Mas você quer ver? O jogador, ele é treinado a todo momento pra fazer o gol. De repente pinta a oportunidade na frente dele, ele não vai fazer? A gente citou esse lance do América, Eu falo que né? não vou fazer porque eu não sou jogador. Que o América, que não tem um apelo tão grande assim por parte da torcida. Mas já pensou o América não sobe por um ponto? Exato. Que é o que ele poderia ter deixado contra o Santos. Se empata 1-1, ele não sobe por um ponto ou 2 pontos? E Exatamente. Aí? Exatamente. Eu entendi. Ele já aumentou aqui no meu ouvido 6 vezes. Eu já entendi. Ele sabe que se apertar um botão ele fala aqui ou não? É, pode ir, pastor. Vai embora. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de maio de 2024. A base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a receber hoje voos comerciais. Os procedimentos de embarque são realizados de forma improvisada num shopping. O estabelecimento fica a 3 quilômetros da base e os passageiros devem chegar com 3 horas de antecedência. Haverá 2 voos diários até sábado, quando a oferta será ampliada para 5 partidas. O esquema foi montado diante do fechamento do aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que 100% das casas do programa Minha Casa Minha Vida terão energia solar. De acordo com o chefe da pasta, o anúncio deve ser feito na semana que vem pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério das Cidades. A estratégia tem como objetivo principal o estímulo da geração de empregos. O Ministério da Educação aprovou, sem vetos, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que determinam que os cursos de formação de professores tenham um limite de até 50% do tempo à distância. Foi aprovada ainda uma nova divisão do currículo que cria 4 grupos de atividades de ensino. Os licenciados matriculados atualmente não passarão por mudanças. As novas regras passam a valer para os inscritos nos próximos semestres. O Japão emitiu um alerta de emergência para que os moradores de uma província no sul do país se protegessem de um possível míssil lançado em direção ao país pela Coreia do Norte. A Coreia do Sul também registrou o lançamento do que chamou de um projétil não identificado. O governo norte-coreano informou que tentou lançar um satélite espião no espaço, mas a ação falhou e o satélite explodiu antes de cair no mar. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Mário Quintino, como está a situação das estradas nesta segundona? Movimentada ou a situação está tranquila, já que o ouvinte que tem um pouco de receio do frio guardou o carro em casa, está descansando?
Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação é complicada no sistema Anhanguera Bandeirantes aqui em Campinas, por conta principalmente da Bandeirantes. Ainda durante a madrugada aconteceu um tombamento de um caminhão na altura do quilômetro 90 e nesse momento está acontecendo a retirada desse veículo da pista e tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Então, atenção no sentido do interior. Para quem segue pela rodovia Anhanguera, acaba diminuindo a velocidade também no sentido do interior, mas aí pelo excesso de veículos da John Boy Dunlop até a Campinas Montemor. Então, para os nossos ouvintes que puderem evitar, ao menos por enquanto, o sentido interior aí do sistema Anhanguera Bandeirantes, vai fazer um bom negócio exatamente por conta dessas ocorrências. A gente está acompanhando e vai trazendo também essas atualizações. Em direção da capital, Eliel, daí a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho. A rodovia Anhanguera já tem lentidão na altura de Jundiaí. Então, quem vai para São Paulo, a Bandeirantes é o melhor caminho. Trago informações também da Santos Dumont, movimentação maior na altura do Osiel em Campinas para quem vai em direção de Indaiatuba. Eliel. Obrigado, Mário, pelas informações. Já no ponto final tem mais notícias do trânsito, das estradas aqui na CBN. Quer ter o seu próprio negócio? Abra uma franquia da Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil. Acesse o site e clique em Seja um Franqueado. Oportunidades limitadas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h38 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte ficou curioso aqui de quem seria o cara do Corinthians que foi embora. Como diria o bom e velho corintiano, deu linha na pipa. Um dos heróis da campanha histórica. Né? Timão anunciou a saída oficial do Paulinho. Volante Paulinho, o último campeão mundial que estava no elenco do Corinthians, já que o Cássio também havia deixado o clube já para defender as cores do Cruzeiro. Pois é, Corinthians perde Paulinho. Com isso, a experiência, a liderança do Paulinho se vai. Não sei, cara. Teve um certo momento, eu acho que hoje não, mas quando o Paulinho, naqueles momentos de lesão e tal, o Red Bull Bragantino chegou a citá-lo. Não para jogar, mas depois já... Ser um plano de carreira. Isso, como foi o Júlio César, até porque o Paulinho, ele explode pro futebol brasileiro com a camisa do Bragantino. E a Red Bull tinha essa intenção, hoje acho que não mais. Se eu sou dirigente do glorioso Vila Nova, eu contrato o Paulinho. Paulinho e Ralf. Ele vai se despedir amanhã, né? No jogo contra o Racing do Uruguai. Sim. Porque o contrato dele vence em junho, o Corinthians não tinha pretensão de renovar, então ele vai saindo. O Paulinho, que na minha visão, é autor de um dos gols mais importantes daquela campanha de 2012 contra o Vasco, né? Se ele faz de cabeça, o Tite tá na arquibancada, porque foi expulso nesse momento, e abraça todo o torcedor ali, foi um momento de êxtase. Foi o jogo... O jogo do Diego Souza. Foi 2-1, cara, esse jogo, né? O Paulinho faz o gol de cabeça que dá a vitória pro Corinthians. E foi o que o Cabelo disse, né? Que o Corinthians só é campeão da Libertadores e do Mundial graças ao Diego Souza.
Exatamente. O Diego Sempre Souza venenoso, deveria Cabelo. ser... Eu não disse isso, mas tudo bem. Cara, você falou assim, se não fosse o Diego Souza, Eu você... não você disse isso. exatamente não disse o que o Lupe acabou de falar. Mas não para disse nós, isso. você disse, se não fosse o Diego Souza, o que nós entendemos? Para quem sabe ler um pinga-letra. Eu não que se o disse Diego isso. Souza não tivesse feito o gol, enfim, Bom, né? vai, eu não disse Ó, isso, você fica tá falando essas coisas, depois a Regina te cobra em casa, hein? Não. Você fica falando essas coisas aí, você complica a gente. Não tem nada disso, não. O Cabelo tá falando uma verdade. Não me Se o Diego complica. Souza faz aquele gol, o Corinthians não classifica e tá fora da Libertadores 2012. Então, É verdade, Chay. disse, Todo mundo tá falando, todo mundo tá falando, é verdade. É isso mesmo. 4 horas e 41 minutos. Muita gente continuou mandando aqui sobre a situação lá do fair play, não fair play. Muita gente metendo a língua. Mas tem fair play ou não tem? Não tem. Nesse Mas caso, olha não tem. só. Não tem fair Agora play. vem. Olha que se você abrir o baú ali, vem da redação aqui em 1 minuto, hein? E aí ninguém aguenta, hein? É, o debate É, de o dia Silvio. inteiro. Aí vai abrir o ponto final Mas assim. você hein? falou em baú? Não, para com isso, pelo amor de Deus, hein? 4h41, quero a sua opinião, Carlão. Fique nervoso agora, vamos vai. lá. Eu não, Solte a língua. eu não vou ficar nervoso, mas eu vou levantar até uma polêmica aqui. Eu acho que o Cabelo ele vai na mesma linha de pensamento que eu tenho. A Ponte, ela desde 11/8/1900, ela sofre de uma coisa chamada complexo de inferioridade. O porquê que eu digo isso e por que isso me chateia? Porque quando a Ponte ela enfrenta adversários que estão num estágio menos avançado, como ontem, por exemplo, hoje não, hoje o Ituano passou graças à vitória. Mas quando ela enfrenta um adversário de um menor poderio técnico, ela não consegue se impor. Sempre quando a Ponte conquistou vitórias diante destes times, essas vitórias foram assim, jogando atrás da linha da bola, o goleiro fazendo milagre, uma bola parada, uma escapulida do atacante, ela não se impõe. Né? Um fato inusitado. Então contra o Ituano ela vai lá pra se impor, leva a torcida, pra ser o time grande do jogo, ela não consegue. E eu vou citar outros exemplos. Em 98 ela tinha tudo pra subir pra Série 1 do Paulista, ela conseguiu rivalizar com a União Barbarense. Com todo respeito ao pessoal de Santa Bárbara, mas Ponte Preta é uma coisa, União Barbarense é outra. E temos Os dois são alvinegros. Com todo respeito, né, não, Barbarense. entre tantas outras histórias, a Ponte Preta ela não consegue se impor, seja contra o Barbarense, Ituano, Primavera ou qualquer time em que ela está num degrau maior. E eu não sei o que acontece com a Ponte, essa história persegue a macaca, mas desde 1900 mesmo, e ontem contra o Ituano foi mais um retrato. Então ela sofre desde 1900 com este complexo de inferioridade, ela não Tudo consegue bem. se impor. Aí Legal. eu pego como exemplo... Mas não Eliel, falta futebol também? não, também, mas ela tem por tradição, mesmo quando ela é melhor que as outras equipes, ela não consegue, ela não se impõe. Por exemplo, tivemos agora há pouco o Santos aqui em Campinas, né? O Santos melhor que a Ponte Preta, evidentemente. O que fez o Santos contra a Ponte? Pô, ele se impôs, ele se impôs. jogou. O Palmeiras vai jogar na Copa Libertadores, ele é melhor que o adversário. O que o Palmeiras faz? Pode até perder, mas joga. A Ponte Preta não. Ela sempre vai 2 linhas de 4, seja Brigatti, Gilson Kleina, Estevam, Nelsinho Batista, Finado Vadão, sempre foi assim, desde 1900. Por isso que eu usei essa data, que quando ela nasce, porque de 1900 pra cá, ela sempre ganhou os jogos desse jeito. É milagre aqui, milagre acolá, falta de bola parada. Cara, ela não consegue se impor. É impressionante com uma camisa tão pesada, quando ela enfrenta adversários de um tamanho menor, ela não se faz presente. Ela sempre ganha, como foi com o Tombense aqui, 2023, uma falta do Elvis, o goleiro falhou, ela conseguiu permanecer. Eu não sei o que acontece com a Ponte. Mas algo histórico. Não, é velho. histórico. E isso tá enraizado na comunidade, na coletividade ponte pretana. Tanto é que Conhecimento de causa. a brincadeira, a Ponte consegue ganhar do Corinthians e, com todo respeito, perder do Olaria. Se comprova, a história se repete mais uma vez. Seja por esse acanhamento, essa falta de respeito, eu não falo aqui de tiro, Ituano é bicampeão paulista, Ituano, mas, meu cara, respeito, a Ponte tal, Preta é mas... uma coisa, o Ituano é outra, o Barbarense e tal, mas é impressionante como ela não filme lá, consegue se impor. Não, podem continuar, tá legal. Tô vendo um filme aqui da Sessão da Tarde, tá bacana. Mas a questão do jogo ontem foi um erro do agora ex-técnico Brigatti também, ao tirar um zagueiro no intervalo, colocar o Renato. Não, o erro foi colocar o Iaquim em campo, pelo que o Cabelo disse aqui nos Não, você disse. O que eu disse foi a troca no intervalo pelo Renato. Eu não disse. Abriu o time, a Ponte Preta estava melhor no primeiro tempo, teve até a oportunidade de marcar um gol, que o Jefferson Paulino espalmou ali numa bola que até poderia ter falhado.
Mas daí no segundo tempo o Ituano começou melhor. Eu não digo nem pelo jogo, não ontem. Ontem foi mais um. É mais um capítulo. É mais um capítulo. Mas eu falo assim, tradicionalmente, a Ponte, quando ela enfrenta clubes pequenos ou clubes menores, ou num momento em que ela está melhor, ela não se impõe, cara. É impressionante como a tradição mostra isso. Eu fico incomodado. Eu acho que o Brigatti não... Mas você está dizendo então que o Ituano é menor que a Ponte? Eu acho que tradicionalmente a Ponte Preta ela tem mais. E no jogo de ontem ela tinha mais condição que o Ituano. Eu acho que ele não errou em colocar um atacante no lugar do Joaquim. Por quê? Eu acho que ele errou ao escolher o atacante. Se ele põe o Dodô, que é um cara de fumaça, eu acho que poderia ter dado o resultado. Porque o Renato, com todo o respeito também, Renato, tá na hora de dar aquela acordadinha pra te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Você é um cara que sabe. Você tem o cheiro do gol. A gente comprovou isso quando você estava no CRB. Só que por enquanto nada, hein? Aliás, volta de lesão. Tudo bem, mas já tá na hora. Renato. Aliás, o Dodô ontem. Não, mas tudo bem. Mas ele, se fosse pra entrar pra fazer a lambança, que fez mais. Fez M, mas assim, se ele entra no intervalo do jogo, poderia dar rabiscada lá com o Gabriel Novaes. Eu não discordo ele tirar um zagueiro que tava mal no jogo pra colocar o atacante. Pelo menos ele tentou. Sim. Mas aí não deu certo. Eu acho e a Ponte tem agora, essa semana, pega justamente o CRB, que era do Renato também. E o CRB tá bem, empolgado, né? O finalista da Copa do Nordeste. O CRB tá bem. Eliminou Bahia, né, nos pênaltis, né? E o Fortaleza sapecou o Sport, né? 4-0 só no primeiro tempo. Nossa, 3 gols? Eu não sei, gente. Eu fico olhando os times de Campinas, tanto com o Guarani quanto a Ponte Preta. Falta aquilo, sabe? Você olha, eu não vejo vontade. Não a vontade do Dodô, que aí também não sei, hein? Não sei. Como o cara consegue ser expulso com 2-0 contra no placar, aos 48 do segundo tempo, um carrinho por trás do meio campo. Desnecessário. Gente, Deus do céu. O que passa na cabeça? Eu não sei. Enfim, é um assunto polêmico. Eu não sei. Prefiro dizer que foi juvenil. Foi juvenil. Será que ele entrou tão pilhado assim? Não é possível, cara. O outro foi expulso no banco semana passada. O Matheus Regis. Essas expulsões também, a Ponte tem que rever, chamar os atletas, conversar, falar, gente, pelo amor de Deus, né? cara. No banco, velho. Vamos começar aqui. Atleta profissional. Aí o Matheus ficou fora da rodada passada, volta agora, só que aí o Dodô tá fora. O Dodô que tava sendo cotado para ser titular no lugar do Iago Dias. Assim, e tem outro detalhe, né? Qual outro detalhe? Vocês conhecem bem. Eu não conheço. A Ponte, o Guarani melhor do que eu, porque você, o Carlão, o Cabelo... foram criados lá. Isso, vocês foram criados lá. Vocês conhecem. Cara, o jogo do Guarani com o Paysandu parecia que o jogo era na Curuzu. Cara, os times não fazem valer o fator mando, né? Jogar em casa, pressionar. Pode perder é do jogo. Mas os caras não agridem, os caras jogam recuado. Ô, Lupe, eu fiz um desabafo com relação à Ponte, agora o Guarani também. Vai lá. Cara, um time com jogadores... O Souza de Itu já tá nervoso que você falou aí que o Ituano é menor. Me desculpe, mas eu respeito a sua opinião. E o Souza ainda mandou. A Ponte ganhou o quê, Carlão? Fala aí. Não ganhou, mas tem torcida, leva torcida, não leva 1000 pessoas no estádio, com todo respeito. Calma. Mas agora esquece a Ponte, meu desabafo é com o Guarani. Foi deselegante. Não, agora o meu desabafo é com o Guarani. Rapaz do céu. Cara, eu vi coisas lindas do Guarani. Década de 90, né? Eu não tive até antes. Eu não tive a felicidade. Eu não tive a felicidade de acompanhar a década de 70. Mas, cara, você vai ao estádio acompanhar, no meu caso, trabalhar no jogo do Guarani. E com todo respeito aos atletas que são profissionais, eles não colocam um revólver na cabeça de nenhum dirigente. Mas, cara, é um bando de jogadores sem nenhuma expressão pra vestir uma camisa tão gloriosa como a do Guarani. Sabe, jogadores que... Cara, em quem que o torcedor se apega ali? Ano passado ainda tinha o Regis, que bem ou mal, mas era o Regis, sabe? Bruno José, Bruninho, que fizeram boa campanha. Agora, esse ano, em quem que você se apega? Eu, nos meus cafés aqui com o André Berenga, eu falo, Berenga, você olha pro gramado, quem que tem? Quem que você vai falar? Olha, esse cara vai representar. Sabe, jogadores sem nenhuma expressão, jogadores sem qualidade. E se a diretoria não pensar, não for pontual, assertiva na próxima janela, o Guarani vai flertar com o rebaixamento até a última rodada. É horrível, o time do Guarani é horrível. E aquele futebolzinho moroso, aquela tiriça. Cara, os atacantes, eu não gosto de citar nome, mas o atacante abaixa o cabeção. É terrível, cara. O que o Lupe falou é verdade. Não, os atacantes abaixam o cabeção e
sabe, jogada de juvenil. Olha. O Caio Dantas é brigador, tá, mas só briga. Sabe, o próprio menino Paraíso, que estava com o pai dele aí e tal, sabe, é um trabalhador, é um brigador, está lutando. Pelo menos luta. Mas corre. O Reinaldo, o próprio menino aqui, nosso amigo João Vitor, que é de Campinas e tal, ano passado até foi bem, mas esse ano muito mal, muito abaixo. Cara, mais terrível, que isso, né, terrível. Carlão? Parece que a escolha do treinador também pela diretoria não foi certa, né? O Júnior Rocha é um bom treinador, mas não é do gabarito do Guarani pra Série B. A gente tá vendo isso. O Guardiola que não vai dar certo. E outra, diretoria 2024, todas as situações que precisou o trabalho da diretoria, uma gestão da diretoria, tudo errado, sabe? Que ano tenebroso pro Guarani. A gente espera que pelo menos termine na B, mas pelo andar da carruagem tá feio. E dependendo do desdobramento da rodada de hoje, a Ponte entra no Z4, não entra? E o Guarani lanterna. Aí fica completo. As trevas em festa, né? Porque... Alexandre da viagem. Tá louco. Bom, enquanto o Carlão vai pôr um sublingual aqui pra dar uma acalmada. Tá louco. Tá batendo 20/18 aqui, os ouvintes estão Hoje preocupados. você completa aniversário de casamento? Não, é apenas de um... namoro. De namoro? A gente conta namoro e casamento. Quanto tempo? Olha Desde só. 99, 27 de maio. Eu Caramba, vou precisar hein? hoje de muito... Opa! Tô Calma! nervoso. Que o Sabe? remedinho que você vai tomar é outro. Não, hein? o tal do time do Moisés Lucarelli, o time do Brinco de Ouro, cara, um festival de incompetência. Ô, Lupe. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Se somarmos Ponte e Guarani, a gente não chega no G4, cara. Os pontos, você diz. Isso, a Ponte tem 6, o Guarani tem 4. É terrível, velho. Os dois times têm uma vitória apenas na nojento. Série B. Nossa, horrível. Quando você conheceu Camila, Petkovic marcava um gol no Verdade. Maracanã. O gol do título carioca do Flamengo. Grande Petkovic. 99? Não, o meu foi 99. E Palmeiras Vasco, 99, né? Pô, passou eu. Palmeiras não tinha 2000. Libertadores ainda, né? Tivemos percalços, mas... Eu também, Palmeiras não tinha Libertadores. O Claudemir Ceroni tá dizendo assim, Carlão, nos anos 70 e 80, a Ponte, ela se colocava em campo sim, vencia todo mundo e se perdia, era com muita raça. Mas o problema não é a raça, o problema é assim, o DNA da Ponte é um DNA de complexo de inferioridade, sempre o outro pode ser melhor. O professor Hélio dos Anjos falou isso quando a Ponte foi campeã. Tem que tirar esse negócio dos corredores do estádio Moisés do Cara. Que não vai dar, que não sei o quê. Vamos jogar em Itu, vamos retrancadinho, jogar por uma bola, sabe? É triste, cara. O Eduardo mandou aqui, tô com o cabelo. O Guarani precisa de um matador. Gabriel Bigode tá na área dando sopa. Gabriel Bigode? Ele falou aqui que o cabelo sabe de quem estou falando. Gabriel Bigode? Eu também não sei. Também não Acho sei. que é uma coisa... Lá de Indaiatuba, lá. Deve ser coisa particular. Não. Podia mandar no WhatsApp do cabelo, né? Não, Gabriel Bigode. Gabriel Bigode? Ô, Cabelo. Eu? A gente falou o Lupe falou em Indaiatuba, inclusive esse final de semana o Internacional esteve por lá, né? No estádio Lógico. Primavera. Foi conhecer o tapete verde do Gigante da Vila. Isso, já deu no meio. Aliás, o Inter que teceu vários elogios ao Primavera. É legal esse tipo de intercâmbio. Legal. O tapete, o Ítalo Mário Limonge. Isso é verdade. Podia emprestar uns 10 aí, que não tá sendo aproveitado, pra jogar a Copa Pó. Aliás... Não, legal. O estádio do Primavera mas é legal. é bem cuidado. Só não tem time, mas o gramado tá pronto. O Primavera não Esperando anunciou... algum time. O gramado tá prontinho O Primavera não anunciou ainda, mas vai contratar Enan, ex-Guarani, hein? E o Marchiori. Professor Marchiori tá... Já é o treineiro, né? Mas não foi anunciado ainda. Não sei por quê. Ainda? Ainda não. Nossa. Mas sabe o que é? Acho que porque tá longe a competição, se precisa assinar hoje, tem que pagar já o salário. Tá demorando pra eu acho que acertar não, o treinador? Até porque o silêncio não comete erros. Né? Vai disputar o quê, o Primavera? A Copa Paulista. É o nível dele, né? Tem time que nem disputa, né? Lá pelos lados do Sertãozinho, por exemplo, só ano que vem. Né? E ir pra jogo assim mesmo, tem que continuar treinando, porque o gramado tá pronto. Novinho. O gramado tá novinho, tá muito bonito. Já abriu uma caixa de ferramenta. Sertãozinho que tá bem, né? Calma, não vai virar briga de quinta série. Não, cara. Vamos fazer o Chave, tá demorando pra anunciar o treinador? A gente fala aquilo que a gente vê, né, Lu? Sei lá. O Primavera ele trabalha com responsabilidade. Se não anunciou é porque alguma... Simples assim, ué. E estão contratando sem falar com o treinador, então? Não, trabalhando em muita responsabilidade, né? Vamos montar o time, depois a gente traz o treinador e ele se vira. Ele já tá comandando. Mas então não anunciou por quê? O Inter fez jogo treino contra o Primavera? Não. O Primavera, tem time, o Primavera fez jogo treino contra o Juventus na Javari. Quanto foi? O Primavera foi superado.
Infelizmente não logrou êxito. Aliás, o sarcófago de hoje, jogo da Ponte. Jogo do Guarani. Guarani, 27 de maio. No mesmo ano do lançamento dessa música aqui, pra gente ir pro intervalo e o ouvinte tentar adivinhar. Nossa. Essa é muito boa. Isso era comercial de cigarro, né? Quando podia. Fortes emoções, hein? Phil Collins marcou. Sabia que vinha algum. Pelo menos você acertou a nacionalidade. São ingleses. Não tem como. Olha essa música, velho. Essa música ficou conhecida como Bebê de Proveta. E tem um clipe, quem... Olha, era comercial, não era de cigarro? Era. Guarani quem? E Novo Horizontino. Guarani, 91, 90. Daquela cercada. Anos 90, hein? Aquele Somebody Love. Anos 90. O que foi, Lu? Você ficou quieto? Gostou? Eu tô vendo o cara Ou a fazendo música desenho com te chocolate machucou, a aqui. música? Não, eu não conheço essa música. Não conhece. Carlão lembra. Essa música é linda. Essa Isso música. aí toca na Rádio Pra hoje, hein, Carlão? Música linda. Pra hoje? Nossa. Aliás, eu tava ontem conversando com o meu amigo Renato Alves, lá da Rádio Cidade de Itu. O Rony Viana deu aula pra ele em 1979. Eu acredito. O Rony veio antes do rádio, né? Primeiro inventaram o Rony, depois inventaram o rádio. Que Roquete Pinto, que já... beleza. Você conheceu o Roquete Pinto, ou Cabelo? Não conheci. Mas a história... A história ninguém apaga, né, Cabelo? Jamais será. Vamos pro intervalo. Na volta tem a decisão do sarcófago. Grande jogo contra o Grêmio Novo Horizontino do Guarani, no mesmo ano em que foi lançada essa música aí, hein? Quem será que vai acertar? A gente Quem volta será? É a grande pergunta. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 58 minutos. Quero dizer que os intervalos aqui foram realmente movimentados. Os bastidores, né? Ele não mordeu a isca no ar, mas fora do ar, meu Deus do céu. Segundo o William Cabelo, a Ponte tem que atropelar o Ituano. Mas enfim, tinha, né? Vai dizer que não disse. Né? Tem o sarcófago. Você quer falar da música, né? Como que é o White Snake? White Snake, Is This Love? Grande. Essa música aí foi do ano que eu nasci. Como eu já falei várias vezes aqui, vocês que acertem. Ô, Eliel sendo Eliel, né, Lupe? Então matamos, então, pô. Eu não recebi a informação. Ele só jogou a porva. Vai, fala aí o ano. Vamos lá! Essa música fez sucesso em todos os bailes, rádios, AM, FM. Pra você que tá curtindo aqui o sonsaço da CBN. Quem cantou agora, Pra você que Cabelo? anda pelas ruas de Campinas, seu carrão de luxo nessa noite chuvosa, ao som Ele ia falar seu Ford. Quase. Seu Ford GT. Seu Ford Cicatriz, que é o Escort, né? Escort. Vamos pro jogo. VT, pra quem tá no youtube.com. Não, mas nós temos que falar. Não, depois dessa não tem. Não, mas ninguém sabe. Ué, o Scheibe, que ano que foi, Scheibe? 1987. Vamos pro VT do jogo. Vamos lá. Novo Horizontino criaram poucas oportunidades de gol durante o primeiro tempo.
O ponta-direito Serginho chegou a balançar a rede de Sérgio Neri, mas pelo lado de fora. Este gol de Fernando não valeu. Ele se apoiou no zagueiro do Novo Horizontino para alcançar a cabeçada. Aos 34 minutos, Tony Gatto foi expulso e o Novo Horizontino ficou com 10 jogadores em campo. No segundo tempo, a equipe bugrina começou a pressionar, chegando cada vez mais perto em várias oportunidades. O Novo Horizontino se defendeu como pôde e, quando deu, saiu no contra-ataque, mas sem sucesso. Fim de jogo, 0-0. O time foi bem, né? Matam a gente do coração. Maurição, seu bugrino de 4 seu costados. clube, então, nem se fala, Maurição. Tá louco. Mas vamos lá. Aliás, o Maurição podia pagar aquele churrasco, né? Não, ele podia te ajudar a pagar o que me deve, né? Mas não vamos entrar nessa seara porque já está pago, o senhor sabe disso. Espero que estava geladinho. A imagem chegou, viu? Guarani 0, Novo Horizontino 0, Guarani de Sérgio Neri, Marco Antônio, Fernando, Gilson Jader, Zé Mário, Tozinho Boiadeiro, Wagner Mancini, depois Carlinhos, Catatal, Nelson, Ienágio. Marco Antônio Boiadeiro? Exatamente. Técnico Pedro Pires de Toledo Filho interino. Novo Horizontino de Robson, Edel, depois Silva, Orlando Fumaça, Paulo Marques e Torigato. Silvio Esponte. Silvio? Falávamos dele. Amado e Maurinho, Serginho, Hélio. Hélio Louco. Palmeiras, Ponte e Marquinhos, técnico Julinho. Julinho. Grande Julinho. Fechou, então. Vamos Fechou. fechar, né? Tem jogo hoje ou não? Série B, o Guarani pode Hoje entrar tem lá. Botafogo, pô. Não tem Botafogo de Ribeirão? e Novo Horizontino. Às 8h15 tem trem Rio Branco do Acre pela Série B. Pelo amor de Deus, Acaba gente. o Aí programa. não, Pelo aí amor acabou. de Deus. Tchau. Sacanagem. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br